O Senhor deseja que eu e você, todos os seus discípulos, discípulas e seguidores, estejam acordados, despertados, não somente para ver a sua glória, a sua presença, mas principalmente para, após ver a glória do Senhor e ter a convicção da sua presença, poder nos mover de acordo com aquilo e para aquilo que Ele está nos direcionando e tem para fazer. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Café com Palavra. A reflexão de hoje encontra-se em Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 32, que eu estarei lendo com você. Aproximando-se os 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando, subitamente viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo. E ao entrarem na nuvem, dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. Aqui nós encontramos o relato de discípulos de Jesus. 3 discípulos que foram chamados para estar em um nível mais próximo. O Senhor Jesus aproximou-se desses discípulos, Pedro, Tiago e João, e subiu a um monte para estar ali com eles em oração. Nós sabemos que fazia parte do discipulado de Jesus estar com o Pai, estar com a multidão e também estar com os seus discípulos. Nesse dia, especificamente, acredito que o Senhor Jesus queria conceder para aqueles 3 discípulos, em especial, uma experiência, a experiência de ver a manifestação da glória de Deus de uma maneira distinta, de uma maneira diferente. Acredito que assim como eu e você, que somos discípulos, seguidores do Senhor Jesus, temos certeza que precisamos vivenciar cada vez mais experiências onde nós possamos mergulhar em um nível maior da manifestação da glória do Senhor. E para isso, eles foram despertados. Despertados de quê? Despertados do sono em que foram acometidos. O texto diz que enquanto Jesus estava orando e a aparência do seu rosto se transformava e as suas roupas brilhavam, e apareceu ali diante de Jesus também Moisés e Elias, o texto nos diz que os discípulos estavam dominados pelo sono, estavam meio que tomados pelo sono, mas o texto diz que eles foram despertados subitamente. A palavra do Senhor nos diz que nós precisamos viver os dias atuais, os últimos dias, ou à medida que os dias finais se aproximam, viver de maneira sóbria, de maneira clara, de maneira alerta. A palavra do Senhor nos diz em Efésios: Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Naqueles dias, naquele dia, naquela experiência, naquele momento, aqueles discípulos foram despertados. E o despertamento de Pedro, Tiago e João, através de Jesus, fez com que aqueles homens se tornassem, na igreja, líderes de referência. Líderes tomados de poder e de autoridade, porque ouviam as palavras do Mestre, ouviam as palavras do Messias, o seguiam de perto,
mas também tinham experiências com a glória de Deus. Esse despertar veio através de um momento de oração, um tempo com o Senhor Jesus. Eles estavam com o Senhor naquele dia, mas foram tomados por um sono, o sono do cansaço, quem sabe o sono da exaustão, de tantas tarefas, de tantas demandas que naqueles dias andar com Jesus e ser um seu discípulo trazia. Se olharmos para os dias de hoje, para a nossa vida, que tipo de sono pode estar nos acometendo? Que tipo de exaustão? Que tipo de cansaço? Que tipo de atividade pode estar nos roubando até mesmo o privilégio de permanecermos acordados em oração? Em outro momento que os discípulos também dormiam, por ocasião de Jesus no Getsêmani, você lembra? O Senhor Jesus perguntou para eles: nem uma hora pudeste vigiar comigo? Então nós precisamos despertar através de um tempo de oração. E nesse tempo de oração nos aproximar muito do Senhor e ficar com os olhos bem abertos, atentos para aquilo que Ele quer nos mostrar e principalmente para a maneira como Ele quer se revelar para cada um de nós. O texto diz que eles ficaram a uma certa distância de Jesus, mas mesmo assim, apesar desta distância, essa distância não os impediu de perceber que algo diferente estava acontecendo com o Mestre, que algo diferente estava acontecendo com o Senhor, porque eles viram a glória de Jesus. Eles perceberam aquele brilho diferente, eles perceberam um resplendor que vinha não somente da face, mas atingia até mesmo as roupas de Jesus. Pedro e os companheiros naquele dia foram despertados. E esse despertamento fez com que eles tivessem uma outra visão, uma perspectiva diferente de Jesus. Precisamos despertar. Jesus quer que eu e você sejamos testemunhas hoje, não somente, quem sabe, de um momento glorioso na nossa oração, com quem sabe uma experiência sobrenatural com Ele, por que não? Mas o Senhor Jesus quer que nós sejamos as testemunhas que levam as marcas em nós e através de nós, de pessoas que foram transformadas, transfiguradas a partir de uma experiência com Jesus. Hoje, como as pessoas podem ver Jesus? Através de nós, através da sua igreja. E isso requer que eu e você vivamos níveis de transformação dia após dia. Cristo em nós, a esperança da glória. Que nós não nos percamos de passar tempo com Jesus, buscando a sua face. Porque a minha transformação, a sua transformação, é a transformação da sua igreja. A igreja, ela é gloriosa. A igreja, ela é radiante. A glória do Senhor quer brilhar sobre mim e sobre você. O texto diz que quando esses homens viram essa glória, eles entraram nessa nuvem de glória. A nuvem os envolveu. E quando essa nuvem os envolveu, eles, além de serem envolvidos pela presença, eles puderam ouvir a voz do Pai dizendo: este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Estar debaixo da nuvem da glória, estar mergulhados na presença, estar próximos de Jesus através da oração, nos proporciona ouvir com clareza a voz de Deus. Você sairá dessa presença, a presença de Jesus, através da oração, cada vez mais cheio, cheia, revestida de poder e de autoridade, para levar para o mundo essa mensagem que cada vez mais precisa ecoar. É tempo de despertar, é tempo de sermos transfigurados à semelhança de Jesus, é tempo de mudarmos. Que passos você pode dar para chegar-se para mais perto de Jesus em oração? Como você pode se aproximar mais da nuvem da glória? Que tipo de mudanças as pessoas poderão perceber no seu interior e no seu exterior, apesar da experiência, a partir da experiência de estar com Cristo? Que Deus abençoe a sua vida.